Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, recebendo essas autoridades em tecnologia, em dados abertos e mais alguns assuntos aí que precisam dos dados abertos e que são aqueles assuntos que deixam muita gente assim com o fio de cabelo em pé e tal coisa, mas deixa para lá que a gente vai chegar lá. Marcílio Ferreira de Souza Júnior, que é professor do IFAL. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem, Geraldo? Tudo. Meu maior respeito pelo IFAL. Eu acho que as escolas técnicas nesse país não deviam ter a quantidade que tem, devia ser muito, mas muito mais. Um país que tem tanta dificuldade para a educação tem que pensar cada vez mais na educação profissional. Não é isso? Exatamente. Primeiro é um prazer estar aqui Prazer e é compartilhar essa mesa com colegas especialistas para discutir esse tema bastante relevante. Agradecer o convite do Cash pela oportunidade. E eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Puxe! E eu sou pesquisador do IFAL na área de tecnologias para a saúde. E ouvindo os colegas comentando, recentemente a gente estava com um projeto onde nós estamos entrando no SAMU para tentar não só abrir os dados, mas poder fazer um mapeamento, uma avaliação da qualidade dos dados disponíveis no SAMU. O SAMU, como um serviço importante, é uma das possíveis aplicações que vem sendo colocadas aqui de uso de dados abertos. E muita gente me pergunta quanto dado tem no governo que poderiam ser abertos. Eu gosto de responder, Geraldo, daquela forma. Não sei se vocês conhecem aquele filme Os Caçadores de Arca Perdida. Sim. Né? E existem minas de ouro dentro desses setores, desses órgãos governamentais que estão lá presas, precisando serem abertas para que a sociedade, os pesquisadores explorem. E ao chegar no SAMU eu me deparei exatamente com essa situação. Uma mina de ouro, uma base de dados com 10 anos dos atendimentos do SAMU na região metropolitana de Maceió, que estavam lá, né, indisponíveis, onde a gente poderia fazer um trabalho muito mais relevante para a sociedade. Mostrando até o que é a urgência ou a emergência na cidade, no estado de Alagoas, de 10 anos para cá. 10 anos, todo o histórico dos atendimentos, da quantidade de pacientes, vítimas atendidas, hospitais que esses pacientes foram levados. Inclusive, essa pesquisa foi fomentada pela própria FAPEAL, numa iniciativa importante de pesquisa para o SUS, onde esses dados, a gente geolocalizou esses dados, nós fizemos um rastreamento desses dados, e esses dados podem ficar disponíveis para fazer consultas pela própria sociedade. Então, há um pouco de contradição quando a sociedade gera esses dados governamentais que estão entrando nos bancos de dados, mas ao mesmo tempo esses dados não retornam para a sociedade. Mas eles já estão disponibilizados de alguma forma, não? No SAMU, que é um caso que eu estou citando, ele ainda precisa ser trabalhado. Não, precisa ser não, trabalhado. precisa ser trabalhado. Mas é um assunto importantíssimo. Demais. Que aí eu fico me perguntando por que uma Secretaria de Saúde não disponibilizou esses dados. Nós ainda. temos parceiros na Secretaria de Saúde, eles estão com esforços gigantescos em relação nesse sentido. Tá? O Departamento de TI está fazendo parcerias com o próprio ITEC, com o próprio IFAL, e a gente está colaborando e tentando ajudar nesse sentido. Os esforços são grandes, né? A gente sabe dos desafios, né? Mas a CESAL, ela disponibilizou o espaço, o banco de dados está disponível e a gente está agora trabalhando. Então, eu acho que, a exemplo do SAMU, diversos outros órgãos do governo, né, estão aí gritando, né, por favor, abram meus dados, trabalhem meus dados. E eu acho que a gente tem esse papel de prestar esse serviço. Isso é uma coisa importantíssima que você está dizendo aí e que talvez provoque não simpósio, mas congresso, coisas assim de alto nível por aí, que não envolva só o SAMU, porque você foi muito claro, órgãos de governo que tem. Quem foi que falou sobre a mina de ouro? Foi você? Ou você mesmo? Quer dizer, as minas de ouro, né? Que você chega lá, está ali, está o ouro ali dentro e você não vê e a sociedade não sabe. Essa sociedade que pode reclamar, que pode pedir isso. Exatamente. Então, esforços, né, de vários lados estão acontecendo. Inclusive, a abertura é obrigação, né, obrigatoriedade na lei. A lei é de 2011, a gente está em 2016. Então, assim, existe um trabalho muito forte para tentar convencer isso, né, e avançar. Ao mesmo tempo que a gente abre, a própria população vai ajudar esses dados que estão, a qualidade dos dados que estão dentro do governo. Claro. Então, é uma via de mão dupla, né? O governo disponibilizando e a sociedade ajudando a melhorar e aprimorar esses dados que muito estão bom. armazenados. Importantíssimo isso que você... Bom, sensacional. André Domarques. Tudo bom, André? Prazer enorme receber você, que é
o gerente de laboratório de computação da Universidade Federal de Alagoas. É isso? Não, na verdade eu vim substituindo o André Aquino, que é o gerente do laboratório. Quem? O André? É o André Aquino, porque eu sou... Ah, é outro André. Isso. Tudo bem. Mas quem vem substituindo fala tão bem quanto. Sabe de tudo, não é? Me conta qual é o trabalho que o laboratório de computação da universidade vem fazendo. A universidade tem sempre que ser respeitada e a gente sempre espera um pouco mais dela. Eu posso falar assim de maneira geral. A gente tem desenvolvido projetos na área de cidades inteligentes e assim, em cidades inteligentes a gente tem uma carência. Gente, fiquem à vontade, por favor, para o almoço que acaba de ser servido. Do dados abertos, né? Tanto de consumidor de dados quanto de produtor de dados. Perfeito. Né? E assim, eu particularmente, eu tenho visitado alguns órgãos públicos aqui do estado e eu tenho visto uma dificuldade enorme das pessoas, dos técnicos, em disponibilizar, mas a gente sente a intenção, sente a vontade dessas pessoas em disponibilizar esses dados. Que a população, em especial os pesquisadores, é o que mais ganha, processar esses dados para gerar informações relevantes e que possam, como já foi discutido aqui, resolver problemas da sociedade. Claro, vamos lá, meu amigo. Eu gostaria de acrescentar também a fala que o André fez e que o Marcílio, em tom de provocação para a mesa, sobre o desafio da abertura e da qualidade dos dados que estão sendo disponibilizados hoje. Então, se a gente for pensar, por exemplo, se a gente quiser detectar ou descobrir quais são as melhores escolas do estado de Alagoas, em uma determinada região, sendo ela pública ou privada, a gente não consegue ter esse dado. Não consegue. Se a gente quiser fazer uma análise, eu estou falando agente sociedade. Lógico. Sociedade civil. Se a gente for pensar e quiser fazer uma análise sobre como eu posso caminhar de forma segura ou menos perigosa no estado, a gente também não consegue. Então, por que não consegue? Porque o dado não está disponível, primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes porque a qualidade é baixa. Então, um desafio que a gente tem hoje, e essa responsabilidade não é exclusiva dos órgãos públicos, mas de todos, é fazer com que a gente amplie essa disponibilidade de dados, primeiro ponto. E segundo ponto, que a gente consiga compreender e fazer com que esse processo de abertura tenha mais qualidade possível. Então é só para trazer também um pouco de provocação para a mesa e ver também a opinião dos colegas. Uma provocação boa. Quem aceita logo a primeira? O André que estava com a palavra, depois vem para o Juscel. Só contextualizar, eu acho assim que o propósito dos dados abertos é desbloquear, destravar esses dados, como já foi posto, né, para que... Daí o nome, né? Daí o nome, dados abertos. Ou é aberto ou não é. Mas é importante frisar que isso tem que ser destravado, isso tem que ser desbloqueado. A quantidade de dados e informações que a gente gera na universidade é gigante. É gigante, a gente precisa colocar isso à disposição. Agora, por que não é desbloqueado? Ou quem é o responsável por desbloquear? É porque, assim, existem diversas dificuldades de ordem técnica, de ordem conceitual, até questão de propriedade intelectual também, e que isso precisa ser resolvido. O assunto está amadurecendo e assim o dados do GovBR ele é extremamente importante nesse sentido. Certo, Juscel. Realmente hoje quando a gente fala sobre dados abertos, a gente sempre pensa nas melhores das possibilidades. Mas já existem casos onde a gente também tem que pensar no seguinte: a gente tem que, mirando os grandes países, como os Estados Unidos, que já existem dados abertos, como já foi falado, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar fomentando um Wikileaks brasileiro, aonde as informações que nós disponibilizamos de boa vontade, tecnologicamente falando, a gente fala tecnologia, quando fala em todos os âmbitos, não seja usado de má fé. Perfeito. A exemplo, todo mundo está falando a questão agora, pegando o nosso caro colega parceiro, falando sobre a questão do assalto, a questão da criminalidade.
Se alguém que pega a informação e vê que existe uma grande criminalidade ali naquele, que se concentra naquele foco, e nos dados abertos ele sabe que ali é um grande foco, e logo assim a Secretaria de Segurança Pública pode usar como um ponto, pontualmente, para poder tentar inibir o crime naquele local, o crime pode migrar para um ambiente onde tem poucas ocorrências. Isso claramente pode acontecer. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Um exemplo hipotético, isso pode acontecer, tá? Ou simplesmente a gente aperfeiçoar a legislação dos dados abertos, aperfeiçoar a legislação dos dados abertos, aperfeiçoar a forma com que esses dados vão ser concentrados, o que pode ser, o que não pode ser, porque hoje a grande corrida tecnológica é fomentar a tecnologia, é fomentar os dados. Você é a favor de que dados abertos, está valendo para todo mundo, que dados abertos venham a ser, num futuro, concentrados em um grande banco de dados, que aí sim eles fariam o controle do bom ou do mau uso deles? Eu sou, tecnologicamente falando, a gente sabe que quando a gente tem um único ponto de informação, que com essa informação já foi tratada e já foi devidamente classificada, eu sou a favor. É a favor. Eu sou a favor. Não, eu queria até comentar, porque a gente está aqui tentando discutir Claro. pontos e a Fazenda vai falar daqui a pouco. Mas entenda que quando você colocar isso, eu vejo que, na minha opinião, o mais importante não seria ter um único local onde tivesse tudo. Talvez a integração desses dados, a disponibilidade deles, permitisse que esses dados possam ser cruzados sem essa sobrecarga e essa falta de direcionamento daqueles dados. De objetividade. Eles distribuídos seriam melhores aproveitados, eu acho. Do que concentrados? Eu acho. É? Claro. Agora, só que nós teríamos que ter uma infra que concentrasse é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos hoje, basicamente, o ITEC. para isso. Eu acho o seguinte, dois pontos que está sendo debatido aí. Primeiro, a lei sobre o aspecto da não ter ainda muitas informações disponíveis. Na minha opinião, veja, nós temos uma lei de 5 anos. Nós estamos num estágio inicial, onde a própria sociedade... Usa o microfone mais perto. Desculpe, e as próprias organizações estão sabendo, estão começando a ver o que é que elas precisam disponibilizar e o que elas não podem disponibilizar. Perfeito. Porque existe uma série de restrições. Então, nós estamos no início, no processo de maturação. Então, são dados meio abertos. São dados meio abertos. Meio abertos, Isso, claro. Tem determinadas coisas, por exemplo, segredo de justiça num processo, não pode. Não pode ser. Não pode, é segredo de justiça, o nome está dizendo. Alguma coisa que vá influenciar na negativação de um projeto de governo. Não pode soltar os dados antes. Não pode, exatamente. E sobre o aspecto de estar concentrado ou de não estar concentrado, veja, na hora que a gente tiver condições de atender a tudo, pode estar concentrado, porque pode ser um facilitador. Sempre temos que trabalhar na forma de facilitar o acesso. Perfeito. E nunca que essa concentração sirva para atrapalhar. Perfeito. Se ela servir de alguma forma para atrapalhar, então vamos mudar o modelo e fazer diferente. Perfeito. Tiago, né? E aí, Geraldo, eu queria fazer alguns rápidos comentários, primeiramente em relação ao que o André falou. Concordo com esse problema, mas o maior problema é o problema de descumprimento da lei. Porque a lei de acesso à informação é muito clara, ela determina que os dados, no seu artigo 8º, inciso 3º, têm que estar disponíveis em formato aberto, legível por máquina. Inclusive existe um PL, um projeto de lei, se não me engano é o 4740, um projeto de lei que está na Comissão Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que vai criar a lei de dados abertos. Vai ser claríssimo, a obrigação de que todos os órgãos públicos, isso aí, inegavelmente, a lei de acesso já determina, mas a lei de dados abertos vai deixar ainda mais claro, ou seja, o que há, acima de tudo, é um descumprimento da lei. É até compreensível por ser uma lei nova, por termos gestores ainda chegando, mas, por exemplo, vamos ter agora os novos prefeitos. É importante que eles saibam que eles têm uma lei a cumprir. E, sem dúvida, com a abertura de dados municipais, você começa a facilitar, por exemplo, o trabalho do Tribunal de Contas, você acompanhar como é que está a questão realmente dos dados municipais. Em relação ao que o Álvaro falou, a concentrar e desconcentrar, a gente tem estudado também lá na UFAL, até faço parte também do grupo do professor Ig, que a gente já tem um conceito mais avançado, que é o conceito de dados abertos conectados. Inclusive, o Ig não falou, mas ele é junto com o professor Seis da USP, ele é um dos autores do primeiro livro brasileiro sobre esse assunto. Talvez ele possa falar um pouco sobre esses dados abertos conectados como uma forma de prover essa integração que o Cashin falou. Muito bem. Antes de passar para ele, agora eu quero apresentar um convidado que ainda não foi apresentado e vocês vão entender por que eu disse que propositadamente eu deixei para último. O meu amigo Tássio Rodrigues Bezerra.
Ele é agente controlador de arrecadação da Cefaz, chefe de segurança da informação, professor PhD em gestão de TI. Tudo bem, Tássio? Tudo bem, Prazer enorme receber você aqui. Poxa, só vendo essas feras aqui Campinense, não é não? Campinense da Gema. Não é? Da Gema, aquela Você tem cidade passagem por que lá? mexe comigo, não é, Tássio? Proposital por quê? Porque tudo isso vai gerar uma outra coisa que se chama desenvolvimento econômico e fiscal. Se a utilização desses dados todos for uma utilização correta, principalmente em relação a Juceal, em relação a Facial, a FAPEAL, em relação à pesquisa de desenvolvimento de novos negócios e por aí vai beneficiar o governo do Estado e, sobretudo, vai beneficiar a arrecadação. Eu queria que você falasse sobre isso, Tássio. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado, eu, o Cash, você, o Geraldo Câmara, né? Obrigado aqui aos colegas que se colocaram. E, bom, várias questões aí, né? Muitas. Várias questões estão em aberto. Primeiramente, né, eu até perguntei, né, aos especialistas em dados abertos, poxa, né, qual é o passo a passo que uma determinada organização ela vai ter que seguir para que, tá bom, estou a fim de abrir os meus dados, né? As minas de ouro, né, os veios de ouro estão aí ocultos, tal, né? O colega da UFAL falou também, né, que é preciso publicizar, é preciso abrir, é preciso disponibilizar esses dados, só que, obviamente, isso deve estar dentro de um planejamento, né? E aí os experts me responderam, né? Tudo tem que ser dado dentro de um planejamento, um plano de abertura de dados. Perfeito. Esse plano de abertura de dados, ele passa por várias questões, dentre elas, a própria classificação. Afinal de contas, os dados abertos, os dados só podem ser abertos, como, né, o Tiago falou, se não existir nenhum dispositivo legal que o impeça. O impeça. Então, para isso, a classificação. Nós estamos em tempo de LAI, de Lei de Acesso à Informação. E aí existe, obviamente, a necessidade de se classificar essas informações para que aquelas que são classificadas como públicas possam ser, então, publicizadas. Notem que publicar a informação em um portal web, publicar no portal da transparência, não é ter dados abertos. Os dados abertos, eles têm que ser oferecidos de forma bruta. A ideia é que você não tem que estar questionando o que é que o cara vai fazer com a informação. Abra os dados que você pode abrir e deixa que a criatividade do pessoal aflorar. Mas quem diz quem pode e o que pode abrir? Bom, então, uma vez que existe a legislação, né, quer dizer, a questão da Lei de Acesso à Informação diz: instituições, classifiquem as informações de vocês como sendo públicas, quais são os níveis? Reservados, secreto e ultrasecreto. Isso. Só que isto é sem prejuízo às informações que já são cobertas por sigilo legal. Exemplo, sigilo fiscal é determinado pelo Código Tributário Nacional. Perfeito. Existe o segredo de justiça, sigilo telefônico, sigilo bancário, etc. Então, vejam, coisas que são sigilo fiscal, portanto, não podem ser... Estão fora. Não, estão fora dessa publicação. Só que isto é uma parte da classificação. Exatamente. Existe classificação da informação quanto ao nível de sigilo, mas também existe informação, a gente tem que tratar, e segurança da informação também trata disso, perfeito, da integridade da informação, ou seja, também alguns dos convidados falaram sobre a qualidade dessa informação. Integridade você está colocando, inclusive, a autenticidade. Exatamente, ou muito seja, bem, a integridade, ou seja, a fidedignidade da informação é uma informação correta, é uma informação que não foi alterada indevidamente porque não tinha direito, portanto, informação que a priori geraria falsas expectativas ou falsas inferências, né? Porque afinal de contas uma das aplicações de dados abertos é o quê? Fazer a ciência de dados, fazer os cruzamentos. E se você tem dados que não têm qualidade ou não são fidedignos, eles vão levar a conclusões errôneas e, portanto, a ações errôneas. Perfeito. Então, nós entramos nessa seara. Depois nós temos a questão de formato, como é que isso vai ser, qual a tecnologia, vai ser download de arquivos, vão ser web services, enfim, quais são as tais das APIs, que o pessoal, que é um termo que está tão, né, em voga, que o pessoal não fala, que público. É Application Program Interface, ou interface programável de acesso, né, aonde a pessoa, de que forma um programa de computador pode ir lá consumir esses dados, que é um dos preceitos que o Tiago falou também a respeito de dados abertos, né. Então, por enquanto, essas são as minhas colocações. Muito bem. Digamos que daqui a 5 anos o estado de Alagoas esteja numa fase considerada excelente em termos de abertura de dados abertos.
Que consequência trará isso para a Cefaz? Olha, acredito que os dados sendo abertos, né, o que tem que ser, digamos assim, e a sociedade fazendo suas inferências, a sociedade extraindo a sua inteligência, acredito que só pode ter aspectos positivos. Muito bem. Né? De tudo o que ele fala que é. Eu tive uma dúvida, rapaz. Quando tem uma dúvida que surge na minha cabeça, nós confiamos nesse dado. Será que o dado que está disponível no portal das transparências dos municípios, do Estado, do governo federal, eles são confiáveis? Eles são auditados como? Como é que nós chegamos a um consenso de dizer a lei manda, eu tenho que cumprir, e quem checa se esse dado é verdadeiro? Eu acredito que no caso do exemplo da saúde, aquilo ali pode ser confiável. Claro, realmente. ali é diferente. Ali é diferente. Porque é material. Totalmente, dá para medir. Dá para medir. Mas o caso de Boa transparência, eu comecei a analisar e vi, bom, lá diz, um 3.1, lei 1.3.1 diz assim, publique receita e despesa em tempo real. Só indo lá. E pode publicar, mas só você indo lá e controlando mesmo, batendo essa informação, entende? E são dados abertos também. Até porque o próprio Tribunal de Contas, você mais do que ninguém sabe disso, tem feito um esforço imenso para que os jurisdicionados, sobretudo os prefeitos municipais, eles sejam capacitados a poder fazer uma prestação de contas real e verdadeira. Não é isso? E aí agradecendo o que o Tiago falou agora. Claro. E aqui estamos também imaginando que o próximo gestor está entendendo o que ele tem que fazer. Exatamente. Exatamente. Mas se ele não souber, você continua com dados abertos, mas errados. É verdade. Agora sabia que a base que nós assistimos até um projeto de dados abertos. Meu Facebook é um dado aberto meu. A sociedade faz isso. Ele bota os dados dele disponíveis, olha. É verdade. E cada um usa e cruza dados da maneira que quer. Com relação a essa questão de fidedignidade dos dados, de integridade, todo gerador de informação, ele tem que se responsabilizar pela informação que ele está gerando. É a questão dos dados homologados. Então, há que se ter muito cuidado com de quem você consome dados. Porque você pegar bases da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, da Segurança Pública, da Saúde, né, da Academia, e você misturar com um CD que você comprou pirata ali, né, e você misturar e fizer um BI desse negócio, né, fizer um cruzamento de dados, claro que não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa. Por isso é que eu falei aqui sobre a questão de uma criação futura de realmente um banco de dados convergente, para onde esses dados abertos todos possam vir e daí eles possam ser abertos, realmente abertos. Existe claramente, existem metodologias para que se faça isso. Inclusive o Tribunal de Contas usa até uma que todo o processo que o qual é feito prestação de conta, você assina digitalmente. Perfeito. O que é hoje, qual o procedimento hoje comum que está havendo? Claro que a gente está partindo, levando um pouco do lado do próprio trabalho, a gente está tentando acabar com o papel. Exatamente. É uma grande luta. É uma grande luta. Então, nisso daí, para os dados abertos, eu acho que é o ponto-chave, porque a partir do momento que você assina um documento digitalmente, comprovando que é você mesmo, e que hoje, para você ter um certificado digital, é coletada a assinatura, a biometria e tirado foto da pessoa que está comprando o certificado digital, você consegue homologar a sua base com uma base fidedigna. Não tenha dúvida. Para promover informação. Então, eu acredito até para que a pessoa seja um fornecedor de base oficial, também que seja criada uma legislação sobre o assunto, normatizando sobre a informação. E aonde deveria ser chamado a início o ITI, que é o Instituto de Tecnologia do Brasil, que o qual normatiza a ICP Brasil. Muito bem. A partir dessas considerações, que eu achei fantásticas, inclusive, nós estamos chegando no finalzinho do segundo bloco. Deixa o homem que está à frente do simpósio, parece que ele quer falar alguma coisa em relação a esse assunto. Depois a gente continua, não tem problema. Sim, com relação à centralização, eu tenho visto que a academia tem caminhado para a descentralização, mas a descentralização de forma padronizada, né? Cada um publica o seu, mas de uma forma padronizada que todo mundo consegue se comunicar de uma mesma maneira. Então, isso tira uma sobrecarga imensa de um órgão que vai centralizar aquilo e flui melhor a abertura de dados.
Com relação aos dados de segurança, por exemplo, eu acredito que publicar um dado gera não deixa o governo ficar sobrecarregado. O governo não tem que resolver tudo. Deixa a sociedade participar também desse processo. Vou dar o exemplo de moradias. Eu não conheço, moro na parte alta, não conheço a parte baixa. Vou morar no Farol. Qual a rua mais perigosa para me morar? Então, eu não tenho dado de segurança para ver isso. Então, a sociedade poderia gerar uma solução que mostrasse para o cara, ó, essa rua aqui no mês passado teve tantos assaltos, teve tantos crimes ali. Então, mas a sociedade só participa quando provocada. Se ela não for provocada, ela não participa. Por exemplo, isso que você colocou agora é maravilhoso. E eu até gostaria de continuar. Eu não gostaria não. Eu não gostaria não, sabe por quê? É um ponto positivo e negativo, mas se eu morasse na rua, eu ia achar ruim. Mas como é que tá divulgando que a minha rua é a mais perigosa? Não, entendeu? Pode sofrer no outro mas dia. isso é provocação. Vai desvalorizar o meu imóvel. Isso é provocação pra gente entender. Ok, dá licença. Ó, que bom, chegamos num ponto assim de clímax gostoso. Mantenham esse clímax para logo depois do nosso intervalo, ok?